Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Cidade News na manhã de hoje e agora a gente já vai também entrar ao vivo aqui através das nossas plataformas sociais, que a gente está recebendo aqui um convidado mais do que especial para conversar conosco aqui sobre história, né? Sobre trajetórias, né? E sobre a nossa imigração do Brasil de alguma forma, né? Ele é pastor luterano, também é historiador, né? E dedica aí muito o seu trabalho para a pesquisa sobre a presença dos pomeranos aqui no Brasil, né? E especificamente aqui na nossa região aqui em Ibirubá e na região do Alto Jacuí. Mas antes da gente introduzir, vamos contar um pouquinho para nossa audiência, né? Quem são esses famosos pomeranos, né? Eles formam uma comunidade étnica de grande importância na formação cultural de diversas regiões do Brasil. Eles vieram de uma região histórica da Europa e trouxeram consigo um modo de vida próprio, uma língua distinta, tradições que até hoje se mantêm vivas em muitas localidades. Os pomeranos eles são originários da Pomerânia, uma região histórica localizada no norte da Europa e ao longo do Mar Báltico. Hoje, essa região está dividida entre a Alemanha e a Polônia. Durante séculos, a Pomerânia foi marcada por disputas políticas e guerras, passando pelo domínio de diferentes reinos e impérios. E é então, batendo este papo aqui, que a gente acolhe aqui com muito carinho o nosso convidado aqui nos estúdios para a gente falar sobre esse assunto, que é o pastor José Carlos Heinemann. Acho que está certo a pronúncia aqui, eu não sou muito bom no nosso alemão, né? Mas ele com certeza tem muito mais informações. Eu fiz só uma introduçãozinha aqui, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui para conjunturar o nosso ouvinte. Bom dia, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Muito bom dia, ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, parabéns pelos 70 anos de emancipação de Ibirubá esse ano, né? Eu estive no ano de 50 aqui, com o filme do Gabi, né? Que foi visto em todo o Brasil. Eu rodei com esse filme por 9 cidades brasileiras e depois fui para a Europa e também Chile. Então o nome de Ibirubá foi visto por mais de 121 mil pessoas no decorrer desse tempo, né? Hoje está no YouTube, da Pomerânia Ibirubá, e vocês podem assistir na íntegra como era a vida do Edgar Gabi, e o filme só se passou na casa dele. Eu não filmei nem a Pomerânia e nem Ibirubá, mas dizem que é um bom filme, porque conta a história de uma família imigrante que veio de Rio Pardinho, com os Bortz, em 1898. Os Bortz vieram em 1902 e já eram amigos lá na Pomerânia. As crianças dele já brincavam. E quando chegaram em Ibirubá, a primeira coisa que houve até um casamento entre Bortz e Gabi. Eles tinham uma serraria aqui. E essa serraria, eles têm indício dessa serraria até hoje. É o púlpito da Igreja Evangélica Luterana, da SLB, aqui, logo na praça, né? Então, quem entra vê aquele púlpito de madeira, hoje, claro, pintado com verniz, é o púlpito que os Gabi e os Bortz fizeram no início e deram de presente para a sua igreja, né? Que legal. Deixa, antes da gente entrar nesse assunto especificamente, e aí é muito uma vontade minha aqui, sempre que eu trago um entrevistado novo aqui no programa, de conhecer um pouquinho quem é o entrevistado, né? Então conta um pouquinho assim rápido a sua história, né? Da onde o senhor vem, né? Quando o senhor chega aqui em Ibirubá e por que essa sua ligação com a cultura pomerânia? Eu não sou Heinemann, eu sou adotivo, né? Os pais Heinemann eram da Alemanha, papai era de Essen, mamãe de Kiel, cidade lindíssima, do Iatismo, no norte do Mar Norte da Alemanha. E me adotaram. Eu sou filho de índio Tupi-Guarani. Olha só. Mas me ensinaram, me educaram na educação alemã, rígida naquela época, né? E eu fiquei surpreso quando eu tive 16 anos, os meus pais fizeram uma carta de emancipação no cartório. Então eu podia ir para qualquer lugar do mundo com 16 anos, né? E aí eu fui logo em seguida para a Fundação Diacônica Luterana no Espírito Santo, numa escola chamada Diaconia, antes de fazer teologia. Poucos fizeram isso. Eu fui para a Diaconia no Espírito Santo, um reduto fechado,
A cidade de Lagoa tinha 500 pessoas, habitantes, e na escola tinha 33 alunos. E quando havia saídas, eu não podia ir para São Paulo. Era muito longe. Então, os colegas começaram a me convidar. Ah, minha irmã vai casar, 3 dias de festa, com vestido preto, da tradição pomerana, vem lá em casa, né? E eu comecei a ir e na casa dos pomeranos. E aí comecei a perguntar algumas tradições históricas que eles faziam. Alguns sabiam, outros não. Ah, isso é costume da nossa etnia pomerana aqui no Brasil, né? A língua meu avô fala, nós estamos já aprendendo português, né? Então, eu fui conhecendo as tradições. E as tradições que eu não conhecia, comecei a ligar e escrever para amigos na Alemanha. E eles começaram a mandar carta depois de 9 meses, né? Com resposta, né? Demorava, né? Por que, que a fita no vestido de noiva tem que ser verde, né? Aí eles disseram, não, isso retrata a mata, né? Por que do vestido preto? Não, isso era costume dos casamentos no século XV, das damas dos castelos feudais da Espanha. Depois foi para a Pomerânia, foi para a Inglaterra, perdão, depois para a Pomerânia. Então se usou muito isso, né? Porque eles eram da classe, o Pomerano não gosta que fala isso, mas eram da classe mais pobre de toda a Europa. Eram colonos, sem brasão, sem títulos. Eles eram colonos de latifundiários e de duques pomeranos até 1637. Depois eles serviram a grandes latifundiários. Eles plantavam o quê? Plantavam. A verdura foi muito pouco usada na Pomerânia na Idade Média. Só mais tarde, 1700, que começou a implantação da verdura. Mas eles plantaram o quê? Cereais, trigo, cevada, feno para colocar para os animais, a batata, a, a batata que chama sucarai, que é a beterraba branca, né? Da qual se extrai o açúcar e faz aquela bebida forte, pior que vodka, né? Pior que whisky. E então eles começaram a plantar. O que ajudou muito a desenvolver essa região, já em 1254, foi a Liga Hanseática, né? Que eles fabricavam então a cerveja, Sim. mas não tomavam a cerveja. A cerveja era para os grandes latifundiários ou para os duques pomeranos, a qual vendia para a região da Rússia e também para a região da Dinamarca, Noruega, né? Então, eles não tinham contato com a cerveja. Eram barris pequenos, 25 litros, e vendiam. O sal na Pomerânia, ele só entrou em 1250, porque o sal antes era medicinal. Em uma região chamada Kolberg, lindíssima, na frente do Mar Báltico. Eu estive lá 3 vezes, né, nessa cidade. E o sal só foi conduzido para salgar os peixes, arenque que os pescadores sempre tinham uma comida farta, tá? Que era o Mar Báltico diante de si. Só que as águas no inverno congelam, então você não pode ir para o alto mar, porque você tem que ter uma barreira na praia gelada. Você não consegue pegar o barco que cabia 5 pescadores e ir para o mar. Então você fazia, então, consertava o armário, cadeira, a mesa, tudo encaixado, sem prego, com tarugo. E no interior eles passavam fome, né? Então eles entravam na mata, e a mata tinha frutos silvestres, tinha cogumelo, então eles se alimentavam e dos bichos. Mas eles não matavam todos os bichos. Eles tinham alguns bichos que eles matavam para saciar a fome, mas outros bichos eles deixavam para procriar. Então ele sempre gostou da mata. Então é interessante que quando eles vieram para cá, são uma região de mata. Por exemplo, os Gabi. Os Gabi moravam, quando vieram de Rio Pardinho para cá, eles subiram para General Osório, que hoje é Ibirubá, a terra da pitangueira do mato. Eles logo não satisfazeram lá perto do frigorífico, quando eles tinham uma casinha. Eles compraram em 1910 as terras do Augusto Bratz, que estava aqui já há tempo. E essa terra que tem a propriedade que era do Gabi hoje, que tem esse potreiro maravilhoso, né? É a segunda mata virgem do Rio Grande do Sul, intacta.
né? E tem uma coisa muito bacana. Em 2013 eu fui visitar o presidente da Corsã, né, em 2013. Ele falou, minha mãe é descendente de pomerano. Ele disse uma coisa maravilhosa para mim. Isso Ibirubá deve se orgulhar. Qual a melhor água do Rio Grande do Sul? Onde é que está essa água? Ele disse, no Gabi. Quando da Júlio Rosa se sobe, tem uma pontezinha de madeira, onde tem legitimamente uma vertente de água pura. Essa vertente nunca, nem nas maiores secas de 1927, ela parou. E aonde tem a outra que se afunda com o pé, se você sai da casa da Ilse Cooper, lá nos fundos, e vai para o terreno do Gabi, você pisa, você afunda, porque lá sempre teve água. E durante 32 anos, a Corsã buscou a água do Helmut Gabi, depois do Gabi, e não pagou um tostão sequer, mas abasteceu a população de Ibirubá 60% nesses 60 anos. Olha que coisa maravilhosa. Interessante, né? E o pai do Gabi fez uma coisa muito interessante aqui. Ele ensinou o Hochdeutsch, o alemão clássico, para o filho. E quando o filho fez 14 anos, ele fez o filho ter uma correspondência com a Dresden, uma cidade alemã, onde tinha uma grande casa de sementes. E o Gabi pegou essas sementes, escreveu uma carta em alemão, eles mandaram, depois de um ano, veio as sementes no envelope, ele abriu. E o pai falou assim, planta essas sementes de árvores que não são nativas, que não são da região, mas que são da Europa, Estados Unidos, Canadá, da África, né, que Dresden obtinha e depois dava de graça para as pessoas que escreviam. E o Gabi ganhou, durante 4 anos ele escreveu para Dresden. E quando as sementes vieram, o pai falou assim, talvez algumas nasçam aqui, outras não, porque essa região aqui, ela é quente, ela é tropical, então uma árvore dos Estados Unidos pode ser que está acostumada ao frio, e aqui não tem tanto frio. Só teve em 1995, né? Que todo mundo ficou aqui assustado do gelo que tinha, né? Tem fotos do poteiro do Gabi tudo branco, né? Então, o pai dele falou assim, não planta fora, nas circunstâncias fora da mata, porque vai chamar a atenção de muita gente. Planta no meio da área verde, porque aí ninguém fica sabendo. Temos que fazer esse replantio das árvores para um dia, um futuro, a gente poder respirar melhor. Então, o pai do Gabi tinha essa visão. E ele foi um dos primeiros presidentes da Cotribá, né? Gemeinschaft era na época, né? Que tinha a sua sede aqui, mas estava inscrito em Cruz Alta. Então, o Gabi e as irmãs eram adolescentes, então plantaram essas sementes. E hoje, se você entra na mata, se dá perto do poço, perto da casa, dentro da mata, se dá de cara com um coqueiro que hoje está sobressaindo a mata. E é um coqueiro espinhento, não é daqui. É da Namíbia. Então, algumas árvores, hoje, elas como é que se desenvolveram dentro da mata, né? Mas não são da região, nem do Brasil. Uhum. Mas eu acho que são 7 ou 8 árvores, né? Então, uma riqueza de flora magnífica, né? E alguns pássaros que já não se encontram em outras regiões têm aqui, vocês têm aqui. Então, vocês têm um parque maravilhoso, uma área de terra maravilhosa, dentro da cidade, hoje, claro, né? A cidade já abrangeu essa mata, já faz parte da cidade, vocês têm uma água maravilhosa. Então, deve nascer um turismo até religioso aqui. Por exemplo, Novo Hamburgo hoje tem uma agência de turismo religioso. Então, eles estão levando pessoas para Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e agora para Fátima, em Portugal. Né? Estão ganhando pessoas que querem viajar para Fátima, Portugal, né? Com um avião lotado. Então, eu acho que
Eu tive agora, depois da pandemia, com o Décio Capuano. O Décio Capuano, lá em São Paulo, ele é o presidente das indústrias em São Paulo. Sabe o que ele falou para mim? Sabe qual é o setor que vai crescer? Claro, vai crescer as indústrias, com muita dificuldade. Vai crescer a indústria automobilística. Mas uma indústria que vai crescer muito no Brasil é o turismo. Puxa vida, um presidente da indústria e comércio falar isso, né? É o turismo. E realmente está sendo o turismo. Porque todas as cidades estão descobrindo o seu potencial. Eu fui para de São Paulo, fui para a fundação, fiquei lá 3 anos, fiz o curso de diaconia. E logo no primeiro ano eu tive que fazer estágio. Então não escolhi trabalhar com índio, nem com negros, nem com excepcionais. Eu fui trabalhar dentro dos presídios masculinos. E esse é um ramo que a Igreja Católica Luterana tem poucos voluntários e que vão para presídios, porque presídio, você sabe como é complicado. No meu tempo só tinha Bangu 1, hoje tem Bangu 2, Bangu 3, né? Presídios enormes. Tinha o da Bahia e tinha alguns presídios no Espírito Santo. Mas eu ia levar o evangelho para esses presídios, para os presos. E alguns presídios longe da minha instituição, eu tinha que ficar no hotel lá, ficar o dia todo. E à tarde eu ia acompanhar, eu ficava no presídio, não tinha o que fazer. Ou conhecia a cidade pequenininha, se fosse maior conhecia a cidade, mas muitas vezes eu fiquei lá. E lá tinha um rapaz da Holanda, grafologista. Vamos dizer assim, para você entender, ele era pago a preço de ouro pelo governo militar. Pela letra ele sabia quem era o preso. Tá? Vamos supor, se eu ganhava 500 cruzeiros, 500 reais, ele ganhava 25 mil. Porque ele era um homem maravilhoso, tinha conhecimento. Ele olhava você e já sabia quem você era. Não precisava nem dizer o nome, nem você escrever. Ele já sabia que ele fazia um laudo das suas características físicas e mentais. E eu aprendi tudo com ele. Mas voltando para a igreja, eu nunca pude usar isso dentro da igreja. Nem na diaconia, nem na teologia. Depois eu saí de lá. Isso era quando o professor era década de? 1973 a 1976. Eu aprendi tudo com ele, né? Levei o evangelho para os presídios, mas aprendi grafologia. Mas nunca podia usar isso dentro da igreja. Né? A igreja não permitia isso, né? Então fiquei anos sem fazer, né? E estudei teologia, voltei para o Espírito Santo, minhas paróquias dos Pomeranos, Santa Maria de Itibá, onde eu tenho o maior reduto, né? E depois eu vim para Ibirubá. No Brasil, de Pomeranos, existem... Pomerode, em Santa Catarina também, Sim. né? Que é outra cidade referência, né? Sim. No Brasil, existem descendentes de Pomeranos perto de 411 mil. Primeiro lugar que os Pomeranos chegaram foi aqui. 1º de novembro de 1857, na região Colônia Santo Ângelo, hoje Agudo. Depois, 18 de janeiro de 1858, vieram para São Lourenço do Sul. Para o Espírito Santo, que hoje tem maior número de descendentes, eles chegaram no dia 28 de junho de 1859. E Pomerode chegaram, não tem uma data, mas tem uma data de ano, 1863. Aqui no Sul, Canguçu, São Lourenço, Pelotas, Arambaré tem pouco, Camaquã, Dona Otília, Cerro Largo, Agudo, São Paulo das Missões, tem por volta de 150 mil descendentes pomeranos. Em Santa Catarina, Pomerode é o principal, e Jaraguá do Sul tem perto de 35 mil descendentes de pomeranos. Espírito Santo tem mais. A região onde eu servi, nas montanhas, lá tem perto de 180 mil. E de lá, em 1970, eles foram para Londrina, no Paraná, mas não se acertaram nas lavouras de café, apesar que eles tinham essa experiência do café lá, no Espírito Santo, mas não se acertaram. Voltaram e de lá, em 1970, eles foram para Rondônia. Tá?
Rondônia tem hoje perto de 40 mil descendentes pomeranos. E de Rondônia hoje já estão na linha duas, lá em Apuí. Apuí é uma região brasileira de castanha e de gado. Logo, você tem que atravessar a Transamazônica, você anda de carro ou de ônibus, 400 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, e você vai para Apuí, só estrada de chão. E Apuí você desvia 45 quilômetros da cidade, a cidade tem 33 mil habitantes, e você vai para Apuí, onde tem 81 famílias pomeranas. Mas as mulheres estão queixando muito, porque os filhos estão desaprendendo muito rápido o pomerano. Então, elas falam com os filhos, mas elas estão casando com índios e com brasileiros. Então, a comida, a conversa na mesa com o marido, com os filhos, é tudo em português. Então, as mulheres novas estão insistindo em falar com os filhos pomeranos para eles não desaprenderem. Mas eles estão indo para a aula sabendo muito pouco pomerano. Então, estão sendo alfabetizados muito rápido. Quando eu fui para Santa Maria, como pastor, em 1980, eu fiz questão de ir na sala de aula. Então, eu visitava os doentes, idosos, eu tinha comunidade, tinha juventude, e fiz questão para aprender bem o pomerano e também conhecer eles, as crianças. Só que eu fui dar aula para a escola seriada, de 1ª a 4ª série, primária. Mas de 22 alunos, 8 eu não entendia, só falava o pomerano. Aí que eu senti vergonha como pastor. Tinha uma menina de 8 anos que sabia o Hochdeutsch, que é o alemão clássico, o português e o pomerano. Então, quando eu queria dizer para um aluno alguma coisa, uma recomendação para ele, ele não sabia falar português, eu falava para ela cima ou em alemão ou em português, e ela traduzia em pomerano, né? E desses 22 alunos, eu tenho contato até hoje com 12 a 13 alunos. Olha só, que legal. Já são casados, alguns já são avós, né? Um aluno meu, agora há pouco tempo, morreu. Só andava descalço, um Belling, né? Só andava descalço a vida toda. Eu trouxe chinelo de São Paulo, havaiana, dei para ele, mas ele não obedeceu, não. Ele era cabeçudo, e eu encontrei ele com os 3 filhos tudo descalço. Ele tinha mais de 49 anos hoje, né? Uhum. Indo para a igreja descalço, né? Aí a gente entrou na igreja junto, conversou, e eu de sapato, ele descalço ainda. E foi meu aluno, né? Hoje ele era pai, só que ele faleceu agora de câncer, né? Fiquei sabendo. Na questão do Gabi, o Gabi foi o pomerano mais difícil, descendente pomerano, que eu peguei na vida. O Belling, aqui tem Belling, né? Ratundi não tem aqui. Ratundi também é complicado. O Gabi. Quando eu visitei o Gabi, quando o Renan, meu afilhado, Bratz, ele entrou na faculdade, eu visitei o Gabi naquele domingo. Depois do churrasco na casa do Renan, do Almir Bratz e da Rose, eu fui no Gabi. E o Gabi sempre me recebeu bem, né? Eu entrei na casa do Gabi, o que a população de Birubá nunca entrou. Eu, como pastor, antigamente entrava na casa do Gabi. E entrei e falei: Gabi, isso aqui dá para fazer um filme. E ele perguntou em alemão: o que é isso? Aí expliquei para o Gabi. Ele falou assim: podemos fazer amanhã. E eu saí de lá e fui na casa do Ari, do sobrinho do Orlando Canetz, que era fotógrafo de casamento e fotógrafo de festa de aniversário. E falei: olha, eu preciso de você amanhã cedo, eu preciso. Eu quero fazer um filme lá no Gabi. E aí ele foi sincero e disse: José, eu só tenho fotografia. Eu não tenho máquina, não tenho instrumentos. Isso aí precisa um rapaz da RBS, que eu vou te indicar, que saiu da RBS de Cruz Alta, que está à disposição, ele tem a Focus, vai lá. E naquela noite eu insisti com Rose e Almir, e me levaram 9 horas da noite na casa desse senhor, lá em Cruz Alta, a 70 quilômetros daqui, né? Aí eu fui lá, falei com ele, e ele veio 6h30 da manhã, ele chegou na casa do Gabi. O Gabi não tinha mais como dizer não,
porque eu sabia que algumas famílias palmeiranas, quando eles prometem, é poucas horas, né? Depois mudam de ideia. Não, não vamos mais fazer, né? E aí nós começamos a filmar. Aí o rapaz da RBS, o Paulo, perguntou: Tu tem o Paulo roteiro? Keitel. O Kipel. Tu tem o roteiro? Não. Vai filmando. Põe e faz o roteiro à noite. E foi filmando. E eu e a Rose e o Almir começamos a escolher as crianças para fazer o papel deles quando eram crianças, né? Isso que me chamou a atenção. Não se repetiu nenhuma cena. Nós falamos para as crianças e eles fizeram a cena tal qual nós falamos e, de repente, saiu um filme maravilhoso. E Ibirubá estava fazendo, neste ano, 2005, 50 anos da imigração, da emancipação de Ibirubá. E o prefeito era o Henry, né? O Henry. E estava aqui o governador Rigoto. Né? E o Henry veio, o Heinrich, né? Veio e disse: Ó, José, o teu filme não está na programação. Eu sei que está fazendo um filme aí no GAB, né? Seria bacana, eu te dou a Casa de Cultura, te dou o cunhado da Maria Ângela, né? Que é professora lá no Edmundo Hever. Ele é operador de máquinas. Eu te dou tudo de graça. Faz um filme aí para nós. Nós estamos fazendo 50 anos de emancipação, né? Eu sei que você não está na programação, mas me faz essa gentileza, né? Eu fiz. Né? Quando terminou o filme, vamos ver o filme. Mas aí eu tinha medo. O Gabi não saía de casa há 21 anos. Então eu fui no doutor Ornaldo, o pai do Pel, né? Que hoje é o judiciário da prefeitura nova. O jurídico. Uhum. Então eu fui lá no Ornaldo e ela falou: não, pode deixar, eu já sou médico do Gabi, a doutora Miriam é médica da Paula e nunca cobraram nada. Acho que eles precisam receber um troféu, uma homenagem na Câmara dos Vereadores aqui. Não cobraram nada nunca, né? Podiam ter cobrado, né? Não cobraram nunca. E o doutor Arnaldo falou: não, eu fico no Gabi. E eu sentei no palco embaixo olhando, eu não vi o filme. Eu fiquei, eu entrei, a Casa de Cultura assim, lotada. O prefeito, o governador Rigoto, né? E eu falei com o doutor Ornaldo: põe o Gabi na frente e fica perto dele e já põe uma ambulância lá do Anis Dias. Falei com o Jânio consentiu uma ambulância, né? O doutor Arnaldo com toda a pasta dele, né? Eu falei: eu não sei como o Gabi vai se portar vendo isso. Ele pode passar mal. Sabe quem passou mal? Doutor Ronaldo, porque lembrou do pai, da morte do pai dele lá na Bahia, né? Aí o Gabi consolando o doutor Ronaldo, né? Isso foi engraçado, né? Eu com todo o cuidado do Gabi, né? O Gabi foi aplaudido de pé, pelo público. Aí começou a vir recado, mensagens, não por celular, mas mensagens para a prefeitura, e vieram pessoas para cá falando: pelo amor de Deus, deixa lá na cultura mais tempo para nós virmos de longe. Aí começou a ver gente de Selva, Espumoso, Vitogrefe, né? Aí as comunidades começaram a convidar eu passar um filme nessas cidades. Então eu fui para Não Me Toque, Vitogrefe, Espumoso, Carazinho. E quem financiou esse filme? Foi do bolso, a igreja? Quem que ajudou? Não, quem ajudou, nós temos que dar uma reverência especial a Cotribá, o Celso Krug, o Jânio Stefanello pela Coprel, a prefeitura com o prefeito da época, o Heinrich, e alguns amigos, né? O filme custou naquela época R$7.000. E todo mundo, quando eu falei isso, se espantou, né? Porque esse filme foi levado para a Globo. Aí o Bandarra, diretor da Malhação, nos pagou a passagem. Foi eu e a Rose. R$7.000 em 2005 era muito dinheiro, né? Não, porque o filme valia mais de R$50.000. Fazer um filme daquele tipo do Gabi custaria R$50.000. Foi muito barato. Quando nós chegamos no Bandarra, o Bandarra estava com toda a equipe da Malhação nos esperando. Nós entregamos o filme para ele, ele viu, ele chorou, né? E aí ele disse assim: olha, o filme é muito triste.
Nós queremos modificar um filme para novela das 6 horas, novela da época. Mas só se você permitir. Eu não permiti, porque eles queriam que o Gabi namorasse todas as mulheres da cidade. Eu falei, não, essa história não pode sair, né? Essa história é verídica, é linda, é triste. Os 4 filhos nunca namoraram, nunca casaram, né? Então, a família Gabi, a principal, ela termina aqui. Ela tem herdeiros, claro, né? Mas ela termina aqui porque eles não têm descendente, né? E isso causou, professor, por exemplo, a, a extinção da descendência pomerana aqui em Birubá? Não, aqui tem muitos descendentes, por exemplo. Mas não oriundos da família Gabi, de Não, outras, não, de outras etnias, de da outras etnia famílias. pomerana, mas de outra descendência. Por exemplo, aqui tem Schiffenbein, pomerano, Cânitz, pomerano, Cânitz, de Stolpe. pomerano. A mãe do Orlando Cânitz era a Cristina. Cristina passou muitas informações. Eles são de Stolpe. Eles faziam um piquenique embaixo de árvores de salgueiro cinza, cor cinza, que no Brasil não tem isso, né? Eles pegavam no rio, em guias, eles assavam como se faz um churrasco hoje para as crianças, cortavam em fatia, davam para as crianças brincavam, faziam piquenique, e os pais pegavam mais enguia para fazer enguia defumada. É maravilhoso, né? E me diz uma coisa, no seu estudo, no seu trabalho, na sua pesquisa, os pomeranos eles sofreram mais do que os germânicos nesse processo de imigração? A situação deles era mais complicada porque eles Não, tinham a questão da economia, né, que estava em crise, eles tinham a questão da questão política também lá na Pomerânia, né? E também tinha a questão da fuga da unificação alemã, que eles não queriam muito aquela ideia do Otto von Bismarck, né? o pomerano não gosta que a gente fale isso, mas da classe social de sérvios na Europa era a classe mais baixa, Certo. né? As famílias ricas pomeranas não vieram para o Brasil. O As casamento alemãs das também famílias não. ricas pomeranas era vermelho e dos colonos era preto. Isso ninguém sabe, né? Eu fui 3 vezes para toda a Pomerânia, né? E fiquei vários meses lá, né? E uma coisa que me ajudou muito em 2001, eu fui para a Europa e fiz palestras dos pomeranos em toda a Europa. Eu só não conheço ainda Portugal e Espanha, o resto eu conheço tudo. Então foi muito bacana porque eu fiz toda a Alemanha, subi e fui para a Dinamarca, fui para a Suécia, fui para a Holanda, fui para a Suíça, ao sul da Alemanha, né? Então isso foi muito bacana, levando o filme do Gabi e também, quando eu pude, ir passando sobre os pomeranos, mas de todo o Brasil. Então isso foi muito útil porque sempre as famílias alemãs disseram assim: ah, minha avó era pomerana, mas era muito pobre, né? Eles foram sempre colonos. Frederico II, o rei da Prússia, de 1740 a 1786, dizia assim: das minhas 39 províncias que fazem parte da Prússia, a que mais amo é a Pomerânia. Ninguém ama mais a Pomerânia do que eu. Então ele tinha um amor, um carinho especial para a Pomerânia. Em 1747, ele instituiu que agora os pomeranos tinham que obrigação de ir na escola primária. Mas ele não tinha professores suficientes. Então o que ele fez? O exército dele era o melhor exército da Europa. Então quem aposentava no exército da Europa, se voltasse para sua terra, tinha 4 anos que ser professor lá na Pomerânia. Porque ele disse assim: o pomerano precisa aprender a negociar com espertalhões. Porque é aqui o celeiro da agricultura. E essa agricultura aqui, eles vendem a preço baixo para grandes países, né? E os navios levam o trigo, a cevada, o centeio, a beterraba açucareira para outras regiões. Então os pomeranos precisam saber matemática, disciplina, marchas militares, né? Obediência, diplomacia e saber fazer negócio. Porque sempre disseram aqui, em todo o Brasil, a mulher pomerana sempre foi submissa. Não foi submissa. Se ela no quarto falou com o marido, longe das crianças, em pomerano: olha, o café se vai vender a saca por R$10,
A pior coisa para o homem é vender a menos e ter que voltar para casa e dizer assim, não, eu vendi por oito reais. Ele ia escutar da mulher. Então, na questão da família, a mulher foi muito importante. Por exemplo, o Gabi não sabia pomerano. Nem as irmãs dele. Só sabiam o alemão clássico, ensinado pelo pai, e também pela escola aqui. Né? E muita gente não sabe, a escola daqui teve 2 escolas. E uma de escola, o pai trouxe professor da Alemanha. E para as crianças não saírem, não se misturarem com a população de Birubá, dentro da propriedade deles. Isso ninguém sabe. Né? Quando não há mãe, não há avó na família pomerana, as crianças não aprendem pomerano. Porque o pai está muito mais... já naquele tempo, 1858, quando ele chegou, já saiu mais para o comércio, para a negociação, já se entrosou com o povo brasileiro. Então, quando ele não tinha esse saber português, o que ele fez? Ele trouxe um amigo que sabia, nas alfândegas, nos cartórios, nas negociações. Ele trouxe um amigo que já sabia, já estava aqui, que aprendeu rapidamente português. Então, esse amigo foi intérprete, né? Sim. Então, quando não há mulher pomerana, a vovó ou a mãe, a criança tem grandes dificuldades, porque o pai está correndo o mundo para ganhar o pão de cada dia, né? Professor, que satisfação poder ter o senhor aqui na Rádio Cidade e também na redação do jornal Alto Jacuí, que está completando 50 anos agora, no próximo dia 28 de fevereiro. Você vem de uma família pomerana, família de música, família Grave. Eu me dava muito bem com o Bruno Grave, né? O pai da Ledi, saudoso Bruno Grave. Exatamente. E os Grave eram observadores, inteligentíssimos e um dom da música. A música fez parte sempre da vida deles. Então, quando o Bruno estava triste, ele ia no ensaio dos coros de coral das primitivas. E a música que ele fazia chorar era de trompete. Com o auxílio dos Estive na Rede Globo. Né? E nunca eles sabiam. De repente, o Bandarra me levou para a direção da Rede Globo. E lá conheci o Carlos Henrique Schroeder, o grande diretor da Rede Globo. Né? E na frente de todo mundo, de todos os artistas da Globo, eu disse, o Schroeder é pomerano. E pus uma música de concertina. O Schroeder chorou. Todo mundo ficou espantado. Porque o Schroeder, eles diziam assim, ela é bielorrussa. Eu falei, não, ele é pomerano. E disse, a descendência da família, e disse, os teus pais nasceram aqui em Santo Ângelo, perto de Juí. E quando eu pus a música em concertina, ele chora. Muitos pomeranos, eles, com a música, na agricultura, no trabalho, eles são sisudos. Mas se você põe uma música E os que acerta o métodos coração para a dele, eles conservação dos choram. alimentos era natural. Aqui tem muita gente pomerana. O arroz era socado no Mas pilão. alguns soldados, por exemplo, os Já o Bratz, manguá. não são a descendência deles pomerano. Apesar que eles casaram com ele pomerano e vieram para o Brasil, os Bratz, né? Vêm de Belgrado. Mas os soldados de Napoleão Bonaparte perderam a melhor guerra. Era o exército mais numeroso da época. Eles perderam a guerra em 1815. Então os soldados ficaram com vergonha de voltar para a pátria. Então aqui você tem aqui, ó, Berlitz, Bervian, Pras com 2 S, Bratz, eram soldados de Napoleão Bonaparte. E ficaram com vergonha de o exército maior do mundo perder a guerra. Né? Então eles ficaram na Pomerânia, casaram com mulheres pomerâneas, tiveram filhos. Então quando vieram para o Brasil já tinham 45, 56 anos, então eles vieram para cá. Então na entrada do porto do Rio de Janeiro está lá, vieram da Prússia, da Pomerânia, mas eles são soldados de Napoleão Bonaparte que nasceram na França. Mas nós sabemos o motivo a mais do que porque eles ficaram na Pomerânia, né? Professor, eu queria, desculpa lhe interromper, eu queria só uma visão sua, né? O senhor que teve esse contato muito próximo e bastante aberto com a família Gabi, que era uma família bastante fechada, né? O que o senhor
o que o senhor sugere, o que eles gostariam que fosse feito com aquela área, né? Qual era o pensamento, qual era o desejo, porque eles não deixaram herdeiros, né? Não tiveram filhos. E aí foram falecendo e aos poucos aquilo foi se tornando um objeto de discussão, de debate aqui na cidade, né? O que fazer com o Campo do Gabe? Então, se estivesse vivo hoje aqui o senhor Edgar, se estivesse vivo a Paula e os outros, o que eles pediriam, o que eles falariam para as nossas lideranças? Em 2010, o Gabi faleceu em 2014. Foi a última vez que eu vi o Gabi. Ele me deu um abraço, ele chorou, eu sabia que era a última vez. Mas ele falou uma coisa importante. Senta na soleira da entrada da minha casa. Eu não vou deixar herdeiros, eu não vou assinar nada. Depois eu explico por que ele não assinou, não fez um testamento. Você vai ver, e ele riu. Eu fiquei triste. Ele falou assim, senta na soleira da minha porta da minha casa. Você vai ver gente que vem até do céu reivindicar a terra. Isso vai virar uma guerra. Né? Você tem que conhecer um pouco a história. O fato aqui é um pouco parecido com a Susanna Riefenstaffen, que não é pomerana, é alemã, mas a educação dela pode se basear um pouco na educação do Gabi. A Susanna Riefenstaffen, que matou os pais, ela teve tudo do bom e do melhor e foi tratada como rainha até os 13 anos. Aí quando o pai viu que ela começou a pedir exageradamente, ele não podia, com todo o dinheiro, toda a riqueza dele, que era engenheiro de São Paulo de estradas, ele não pôde dar, e aí ele fechou as portas e pôs uma ditadura de exército prussiano, onde se diz para o soldado, naquela época, 1746, vai lá e pega a água e traz para mim. Você não pode dizer para que você quer água. Você tem que cumprir essa missão. E aí houve a disputa em a Susanna com os pais e fez com que ela ficasse com ódio do pai, porque ela não tinha mais tudo. Ela sabe 5 línguas, estava no primeiro ano do direito e resolveu acabar com os pais. O Gabi, quando morreu a mãe dele, em 1826, com 30 anos, o pai instituiu uma hierarquia prussiana, de exército prussiano. E disse para o Gabi, a Paula vai tomar conta de você. Se você se machucar, a partir de hoje, que a mãe de vocês não está mais viva, e eu preciso sair de manhã e só voltar de noite na cooperativa, a Paula cuida de você. E a Helma cuida da Paula. Se você se machucar, se você cair, se você rasgar a roupa, quem apanha é a Paula. Que era para cuidar de você. Que era para cuidar de você. E você não, a Paula não cuidou bem de você. E o Gabi tinha uma eterna alegria de a Paula ter feito ele um homem. E agora ele, com a Paula doente, sem ter consciência, ela só cantava quando me via em alemão, os hinos da igreja, eu não posso vender nada, não posso assinar nada, porque a Paula não tem consciência. Eu tenho que tomar conta dela, eu tenho que cuidar dela na cama, eu tenho que limpar ela, eu tenho que tratar ela, eu tenho que cortar a unha dela, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que pentear a cabeça, eu tenho que ler a Bíblia para Paula. Professor, e como que eu fico tentando imaginar assim, como que duas famílias que eram vizinhas na Pomerânia, elas fazem o mesmo trajeto para o Brasil e vêm morar na mesma cidade, tendo passado por São Leopoldo, tendo passado por outras regiões, né? Que é os Gabi e os Bortz, né? Então eles chegam aqui em Ibirubá meio que já eram parceria de muito tempo, né? Essas famílias, né? As crianças das duas brincavam em Maldivine. Eu tive na região dos Gabi, eu tive onde eles moraram, eu tive nas terras onde eles plantaram a beterraba açucareira, o centeio, o trigo, né? E eu vi os lugares onde as crianças dos Bortz brincavam em Maldivine, na Pomerânia, né? Com as crianças dos Gabi. Eles vieram mesmo, porque a Prússia disse assim para eles, né? Isso foi uma recomendação, por isso que em muitas cidades brasileiras onde tem pomeranos,
Tem uma amizade sólida de muitos anos, porque a Prússia disse assim: vocês não se dão que nenhum povo, vocês são pobres, né? Por favor, uma recomendação: nós vamos fechar a imigração, mas nós não temos comida para todos. Vocês vão para o Brasil, nós vamos fechar o olho, mas vão junto da mesma região. Então você vai para Espírito Santo, você vai para Pomerode, você vê que famílias já são amigas de muitos anos, já na Pomerânia, já eram vizinhos, né? Só que o pai do Gabi, ele foi muito enérgico. Ele queria saber quem eram os amigos dos filhos. Quando a mulher dele morreu, ele ia trabalhar fora do núcleo. Sabe o que ele fez? Ele foi inteligentíssimo, né? Ele chegou para a criança mais fofoqueira de Ibirubá. E disse assim: ó, não vai lá em cima do mato. Não vai lá em cima do mato. Aquele mato é mal assombrado. Até hoje se fala em alguns, né, idosos. Ah, aquele mato lá é mal assombrado. Depois eu te conto uma de 2005. Eu nunca mais esqueci na vida. E ele chegou para o menino fofoqueiro e disse assim: olha, lá na mata você não pode ir. Quando cai as pinhas, deixa as pinhas lá. Joga futebol aqui, né? Não entra na cerca, né? Cerca pequenininha. Não entra. Lá tem um fantasma azul. E o menino viu o fantasma azul. Chegou em casa e falou pro pai, quando o pai voltou do frigorífico, né? Tava trabalhando. Ó, pai, eu vi um fantasma azul hoje de manhã. E o pai bateu de cinta no filho, né? O filho ficou quieto. E 3 meses depois o pai sai de manhã cedo, no inverno, e vê um fogo azul subir lá no meio da mata, né? Aí o pai espalha para todo mundo. Em 2005, quando eu peguei carona com o doutor Arnaldo, Arnaldo, ele era vivo, quando passou diante daquela rua que vai para o frigorífico, ele fez assim. Eu falei: doutor, o sol está ali batendo o rosto? Não, aquele mato é mal assombrado. Não, isto é fotofato. Quando osso de boi cai em terra úmida, solta gases. Esses gases são azuis. Então, isso se aprende no 2º ano primário. Só que tu me esquece isso. E o que o senhor acha que eles gostariam que fosse feito com esse espaço, então? Eu acho assim que todos os poderosos compraram terras lá. Todos. Acho que só escapa o Orlando Canids e o saudoso John Simon, né? O resto são meus amigos, pessoas que eu frequento a casa. Todos compraram, né? Eu falei para a prefeita: o único modo de fazer agora, vocês estão na faixa de Gaza hoje. Então vocês têm que tomar cuidado. Vocês não têm dinheiro para indenizar todo mundo. A prefeitura não tem dinheiro. Aquelas terras valem hoje 100 milhões de reais. Se você computar todo o dinheiro de tudo, né? Vocês não podem esquecer que o Gabi tinha lá perto do Fritzen, em linha Pulador Norte, separado de todo, 25 hectares. Aquilo parece que não foi vendido por ninguém. Então, o Gabi deixou muito dinheiro no banco, muitas terras, e foram vendidas para os poderosos de Birubá. Então eu falei para a prefeita: a senhora está infelizmente na faixa de Gaza, então tem que contentar aqui, fazer uma união entre judeus e árabes. Não vai dar para a senhora pegar 100 milhões e indenizar aquela propriedade, vocês vão ficar pobres. Então você tem que fazer o quê? Uma amizade com todos. Reunir todos num grupo, ser um grupo forte, mostrar que vocês têm um poder maravilhoso, um poder de conduta maravilhoso, e fazer com que esses amigos comprem essa ideia, né? Comprem essa ideia de uma união forte. E aí vocês fazem um turismo religioso, que está dando muito dinheiro, como eu falei para você, em Novo Hamburgo. Tem uma agência hoje especial que está levando pessoas do Rio Grande do Sul para Nossa Senhora de Fátima, está levando para Portugal agora esse ano. E vocês podem fazer um turismo maravilhoso aqui. Por quê? Esta é a segunda mata intacta. Tem árvores de outras regiões. Tem uma água pura que a Corsã usou 32 anos sem pagar 1 centavo. E essa água ainda verte. Verte lá embaixo e verte lá no fundo da Ilse Cooper, né? Se afunda com o pé.
Então, vocês podem fazer um turismo, mas vocês têm que ter a união de todos. E todos têm que O que, falar que a mesma mais linguagem. raro tem ali, professor? A água, os pássaros e algumas espécies de árvores? Sim, espécies de árvores fora do Brasil, né? Que o Gabi, aos 14 anos, fez uma carta para Dresden, a cidade alemã, e ela concedeu sementes para ele. E o pai, numa reunião com os filhos, já adolescentes, falou, não planta na beirada, porque na beirada a turma vai ver Sim. a população de Birubá. Então planta no meio da O floresta. senhor lembra quais são essas árvores? Sim, uma delas é a pinheira, é uma palmeira espinhosa que é da Namíbia do Sul, né? Eu recorri Da a um Namíbia. especialista, ele ganhou semente, ele plantou e essa vinga, e hoje essa árvore, essa palmeira está sobressaindo um pouco a floresta, que ela não é tão, ela é muito alta, então, Sim. mas ninguém sabe isso, né? Raríssimo, então, de um valor incalculável. Incalculável. O valor de natureza que tem aí. Quando o Norberto Bratz, em 2008, 2009, recebeu a visita da Suíça, de amigos dele da Suíça, a Inga Bratz e o Norberto Bratz receberam, eles levaram o senhor suíço para o Gabi, porque o Norberto era amigo muito do Helmut. Então, o Gabi abriu as portas e mostrou os pinheiros que o suíço queria ver. E o suíço disse para nós, conhecedor de árvores, era madeireiro, e ele disse para nós, esse pinheiro daqui tem 250 anos, né? Pelos anéis do pinheiro que ele constatou. Então, isso é um preço incalculável, né? Acho que tinha que ser preservado. E outra coisa, na casa, se tiver ainda, tem que preservar muito os documentos. Tem muito documento ainda na casa antiga, né? Se estão lá ainda, valem ouro, valem um valor histórico, não pode sair de Birubá, né? Que bom. E entre o sótão, o Gabi que mostrou, eu nunca percebi, entre o sótão e o teto tinha um violino antigo, né? Porque o Gabi, as moças foram instruídas, foram nas escolas de música, né? E o Gabi aprendeu um pouco violino. Sabia as notas, não sabia tocar muito bem, né? Mas a Paula é exímia pianista, né? Perfeito. Então, o pai do Gabi se aprimorou mesmo, ele estando às vezes na sua propriedade, ele se aprimorou na instrução para os filhos. Mas, infelizmente, não deixou ninguém namorar, né? Então, eles não casaram, não tiveram filhos. Professor, quando a Paula adoeceu, o senhor lembra? Lembro. Ela... Qual foi a época? O que o senhor lembra disso? Em 2006, a Paula ainda pegava uma carroça de milho e guiava sozinha. A Paula era mais risonha, era mais comunicativa que todos. E um dia a Paula disse em alemão para mim, pegue a carroça e leve lá para perto da casa. E eu peguei a carroça e a carroça me levantou, não consegui, de tão pesada que era. A Paula tinha um serviço muito extenuante, então eu acho que a Paula, minha opinião, né? Quando ela adoeceu, ela preferiu ficar na cama do que fazer o serviço pesado, porque o Gabi era o comandante. Porque ela não tratava o Gabi como irmão, ela chamava o Gabi de papa, né? Então, ele, no final da vida dela, ele foi o papai dela, né? Assim como ela foi o papai dele quando ele tinha 2 anos, quando logo a mãe morreu. Então, ela cuidou do Gabi até 13, 14 anos. Tem um abraço aqui para o senhor do Jorge Gonçalves Ferreira, Muito parabenizando obrigado. aqui pela entrevista. Diz que o senhor foi convidado da Quinta Felibe em 2024. Sim. Um convite feito pelo Jorge e pelo professor Eloy Franz. Eu estava na casa do Eloy Franz, quero agradecer a recepção que eles me deram, né? Foram maravilhosos. Eu estive na Feira do Livro aqui, fiz palestra sobre 200 anos de imigração. Hoje eu estou sendo chamado porque descobriram que eu sou um grafologista e eu faço leitura de corpo. Então, hoje em dia, é importante nas indústrias, as indústrias estão me chamando pela Escola Sinodal, por causa da Escola Sinodal, porque eu fiz a análise, o laudo de professoras, que eu nunca conheço, mas pela letra e pelo corpo que eu vi elas, eu posso decifrar quem é a pessoa que está na minha frente. Grafologista é um especialista que estuda a personalidade de uma pessoa através da análise da sua escrita.
A grafologia é uma disciplina que se baseia na ideia de que a mente esconde mensagens na forma como a pessoa escreve. E hoje você, aliado à grafologia, você tem a leitura de corpo, né? O Pierre Val suíço, que está em Brasília, já morreu agora, e ele escreveu sobre o livro. Então, os maiores crimes hediondos do país são... a polícia brasileira, ela não tem condições de ter, que nem a polícia americana, um escritório que tem vários departamentos. Então, às vezes, ela tem na cidade um delegado e um escrivão. Sim. Então, ela chama um perito e, analise esse cara, né? Perfeito. Então, os crimes hediondos do país foram analisados por peritos, né? Eles passam para a polícia, só que eles não podem aparecer. Tem né? que ter alguém mais que consiga aprofundar mais aí Sim. na mente desses crimes. E o senhor fica em Ibirubá até quando, professor? Acho que até terça-feira. Aí eu volto para Novo Hamburgo, aí eu vou para Marechal Cândido Rondon. Quais são as suas agendas, as suas atividades aqui agora até terça? O senhor vai estar no Colégio Sinodal? Não, eu vou visitar hoje o Jânio Stefanello, Ana Tranquila, e o Zicoper, a família Bratz, Norberto e Inga. Vou no Adriano Schweig, um menino maravilhoso, uma capacidade, né, na firma lá onde ele está, com a esposa dele. Vou visitar, quem sabe, o Leandro Schweig também, foi o meu aluno da juventude, foi membro da juventude. Vou visitar a Delva e o Toninho. Meu primo. O Nau. Leandro é meu primo. O Leandro? Sim. Meu Deus do céu. Menino bárbaro, né? Vocês têm pessoas aqui de alto nível. Ibirubá hoje está que nem Jaraguá do Sul. Tem emprego. Quem quer trabalhar, pode trabalhar. Exato. Olha como cresceu a Lauxer. Olha como cresceu o Luciano. Olha como a Coprel é maravilhosa, né? Tem empregos na Cotribá, quer dizer, quem quer trabalhar de verdade, né? Mas tem que fazer seleção, né? Que não são todos aptos para esses cargos. Então, eu acho que a leitura vai designar quem é você, né? Isso é importante. Hoje, grandes indústrias do país, de Caxias do Sul, ela faz uma análise até da administração, quem pode mexer com dinheiro, né? Sim. E quem tem, por exemplo, uma energia para todo dia, não é uma energia só de manhã, à tarde cai, né? Algumas empresas não aceitam isso. Ela acha que o brasileiro tem um mau costume, ele não é focado naquilo que ele faz. E quem quer se conhecer mais, professor, quem quer aprofundar mais o seu autoconhecimento, qual é a literatura que o senhor sugere, né? Qual é a fonte de conhecimento que o senhor utiliza? Para quem o quer... Adilson Moreira, da grafologia, o Peter Vai, que fala sobre a leitura do corpo, né? São 2 livros principais para mim, né? Iniciando, né? Por exemplo, quando eu tive no Gabi, eu sabia quem era o Gabi, né? Então, se ele disse assim, eu falei para ele, vamos fazer um filme, o que é isso? Aí expliquei. Se ele disse sim, você tem que, na cabeça do Gabi, você tem que 8 horas correr e atrás de um cinegrafista, porque amanhã ele muda de ideia, né? Estou olhando aqui alguns takes do documentário, né, do seu filme aí, e aí eu olho de revesguei ali entre os jornais antigos ali, adivinha que jornal que está ali, né? Tem O Alto Jacuí. Alto Jacuí. O Alto Jacuí. Era o mesmo. Henrique, que foi o Henrique era jornalista, e ele estava aqui atendendo o jornal, e ele foi, acho que na gestão passada da prefeitura, ele foi o secretário de Educação, depois ele liberou, entrou a Vanessa, né? Acho que é a Vanessa. Professor Henrique Entges. E ele foi uma pessoa muito querida, né? No meu Não, tempo. esse filme aí a gente recomenda, né? Está no YouTube, Cristiano, é da Pomerânia a Ibirubá, né? Ibirubá, O nome, da Pomerânia a Ibirubá. Esse material é fantástico, assisti várias vezes, eu acho muito boa também a narração do Zeca Amaral, que é um profissional de alto quilate também. E o seu trabalho, a condução, a produção, todo o carinho que a gente viu, todo o amor ali envolvendo personagens de Ibirubá, né? Eu acho assim que nós escolhemos os artistas, mas acho que o filme eu não considero que seja meu, acho que é do povo de Ibirubá. Com né? certeza. Mas a linha narrativa eu não peguei todo ainda aqui, eu peguei só uns pedacinhos aqui.
muito bem construído, né, para conseguir, porque imagina assim, né, tu fazer um documentário em que tu vai ter um personagem num único local, né, que foi como o senhor relatou aqui no início pra gente, né? Então era só o Gabi lá, na casa dele, né? Então não tinha imagens e tal, né? Então tem que ter uma capacidade de construir uma linha narrativa para prender a atenção das pessoas naquilo, né? E eu tô vendo ali coisas maravilhosas ali, né? Das passagens. Aliás, o Paulo Keitel, ele tem esse, né? Ele tem essa sensibilidade, essa sensibilidade na imagem, ele assim, para mim aprofunda na parte romântica do coração, né? Ele é muito bom. Foi até engraçado. Ninguém tinha subido no sótão do Gabi. E quando eu fui lá e ele me convidou a entrar novamente. No dia seguinte, no dia do filme, das imagens, ele falou, entra no sótão, né? O sótão estava com prego, aí ele tirou, né? Eu subi no sótão. E eu passei mal. Né? Eu fui para o hospital nesses dias. E o Perdigão me atendeu muito bem. E logo o Arnaldo veio. E o Arnaldo acertou em cheio. Ele falou, onde você estava? No Gabi. Aonde no Gabi? No sótão. Ácaros, né? Ácaros. E aí inclusive nesse local que aparece, né? Não sei se nessa época ou antes, professor, a fundação da Cotribá, a ata, né? De fundação da Genossenschaft. Nós descobrimos. Genossenschaft General Osório. Nós descobrimos. Então foi nesse... Nós chamamos depois de uma semana, o João Metzendorf, demos de graça para ele tudo. Nós descobrimos. Então foi o filme... Porque eu achei incrível, sabe o que também, professor? Essa parte do púlpito, né, ali da igreja evangélica, né, ser o mesmo, né? Como tem uma ligação, né, muito forte, assim, né? Então, hoje, por exemplo, se eu for num culto lá da igreja luterana e ver aquele púlpito levantado lá, né? Não tem como tu não se emocionar, não ver, né? Porque é um pedaço da história que está ali encravado, que não vai... A igreja tem mais de 100 anos ali, vai ficar ali para as outras gerações e assim vai, né? Preservar a história é uma tarefa de cada um de nós, né? E a gente tem isso muito apreço por isso, por ser de um jornal que tem mais de 50 anos, né? E a gente preservar a história é uma coisa muito linda. E o senhor faz um trabalho registrando no audiovisual, que é um registro que não tem como você ignorar, né? Porque um áudio, um livro, eu não gosto de ler, tu se perde lá e tal. Um áudio também, ficar ali. Mas o audiovisual, ele tem essa capacidade de prender a tua atenção e fazer, conforme a costura narrativa é feita, fazer tu observar e tu aprender com aquilo, né? Então, eu vou agora reservar um tempo para mim assistir esse filme de cabo a rabo aqui, com todos os detalhes, para mim entender um pouquinho mais sobre parte dessa história de Ibirubá, que eu acho que é fundamental, né? Eu fiquei muito triste quando entrei no sótão, comecei a abrir as caixas de madeira fechadas, era até em cima, até o teto, e eu abri 3 vestidos de casamento, caixa, e o tule desmanchou. Mas eu peguei os pentes de chifre de boi da Pomerânia, né? Então eu vi que lá tinha no sótão 5 gerações, de antes de 1939. Mas eu vi que eu sem querer destruí. Porque quando eu abri e entrou o oxigênio, o tule se desmanchou, né? Então eu fiquei muito triste, né? E os vestidos de casamento, quando eu puxei, rasgou, né? Eu fui para Inga, nós tínhamos uma cena que as meninas que nós convidamos tinham que retratar a vida passada da Paula e da Elma no cuidado das vacas leiteiras. Então a Inga Bratz falou para mim, não, a minha mãe Croy, ela tem revistas da época, de moda. Então pegamos as revistas, né? A Inga pegou e a Inga começou a desenhar os vestidos e falou para mim, não, pode deixar, eu compro os tecidos de graça, dou para vocês lá em Passo Fundo. Eu vou ver uma loja antiga que eu conheço. Quanto tempo para produzir todo esse material aí, professor? Quantos meses de trabalho? Não, foi muito rápido, porque nós estávamos sempre com muito medo. Desde o start da ideia até a conclusão do filme foi o quê? 1 mês e meio. Um mês e meio. Nós tínhamos muito medo, porque eu tinha muito medo. Nós filmávamos das 7 da manhã às 7 da noite. Foi nós tínhamos rápido. muito medo, porque o Gabi podia dizer assim, pode ir embora. Então nós tínhamos muito medo, né? Mesmo eu conhecendo o Gabi, eu tinha. Ele tinha uma personalidade difícil, assim? Tinha muito difícil. Então, por exemplo, nós tínhamos que filmar a cozinha, mas quando eu entrei na cozinha do Gabi,
eu vi teia de aranha nos 4 cantos. Suja, o chão era cinza, estava vermelho, de tanto pó de terra. E eu precisava lavar aquilo. Eu não sabia como dizer para o Gabi. Eu fiquei uma noite sem dormir na Inga. Eu fiquei na Inga, então, né? Dormindo 9 meses eu fiquei aqui. Mas o filme foi rápido, foi um mês e meio. Mas eu não sabia como pedir. Aí eu lembrei como poderia convencer o Gabi. Eu fui correndo, desci o morro, fui na casa de 3 Passos, onde o Campo Forte era o gerente. E pedi um pau de metro. Tá? Aqueles pau de metro. E cheguei no Gabi e falei assim, aqui nós vamos filmar. E tirei todas as teias. Ah, não, aqui não pega bem luz. Aqui nós vamos filmar. Porque a casa do Gabi não tinha luz nem água, hein? A Inga me deu uma garrafa d'água, naquela época não tinha essas garrafinhas d'água. Ela, 1 litro d'água gelada para eu manter durante todo o dia, porque lá não tinha água. Né? Não tinha água encanada. E aí eu fui tirando com pau de metro todo as teias. Né? Aí o Gabi pegou o pau de metro e pegou as teias e jogou no chão. Aí eu reclamei do Gabi. Gabi, você está sujando o chão. Não faz isso. Aí ele pegou os baldes de água de chuva do telhado e jogou no ambiente. O Gabi não tinha rodo. Então peguei a minha toalha branca desse tamanho e comecei a tirar. Minha toalha ficou assim, ó, enorme, preta, elástica, mas limpamos. Aí filmamos a cozinha do Gabi. Aí começou o problema. As mulheres juízas que viram de Brasília e de Recife começaram a pedir o armário do Gabi, que 4 homens, que vale 300 mil, valia, né? Queria me dar um carro de luxo. Falei, não, mas não é meu, né? Tem que deixar aí, é do Gabi, né? Se o Gabi morrer, tem que deixar aí para o museu, entende? Então começaram a vir, aí que eu comecei a ficar um pouco espantado, né? E o senhor foi recentemente lá? Voltou ao local ou não voltou mais depois disso? Não, a última vez que eu estive no Gabi foi em outubro de 2010. O Gabi não morreu em 2014. Mas como ele me abraçou forte e ele chorou, nunca chorou, eu sabia que era a última vez. Né? E o que o senhor acha que vai encontrar lá agora? Eu nem quero ir lá, porque eu vou chorar muito e vai ser uma área que hoje está devastada. E os ricos, ele tinha certeza que ia virar um loteamento. Eu fico com dó da água, da possibilidade de um grande turismo. O Lavo Stefanello deu uma ideia em outubro de 2009, muito, muito salutar, que o Gabi não aceitou, porque o Gabi tinha medo. O Orlando Stefanello disse assim para mim, eu faço uma designação do nome da pessoa. Tu é avô, tu vai com o teu neto lá e planta junto com ele uma árvore na beira da mata do Gabi. Você vai com o teu filho. O teu filho não vai ligar. A árvore vai ficar lá. Você vai morrer e teu filho não vai ligar mais para árvore. Mas quando ele for pai, ele vai lembrar do avô, que o avô levava ele lá no Gabi. Não tinha seca, o avô ia lá com balde e jogava água na árvore. E teu filho vai fazer, você não está mais aqui como vovô. O teu filho, quando for casado, tiver filho, ele vai levar o neto lá e vai dizer, bah, essa árvore aqui está grande, falta água, eu vou buscar água. Essa árvore eu plantei com o teu avô, você não conheceu o teu avô. Você preserva essa área 300 anos, vocês sabiam? Porque um filho vai fazer igual a você. Quando ele tiver adolescente, ele não vai pensar nisso. Mas quando ele tiver filho, ele vai dizer, pá, o meu avô que se foi, ele fazia isso. Eu vou fazer igual para o meu filho. E aí o filho nunca mais vai esquecer essa cena. Quando você quer falar com uma criança, por exemplo, quando os meus netos querem bala antes do almoço, eu me agacho, eu me ajoelho no chão. É difícil de levantar, porque eu tenho operações na perna.
Mas eu agacho no chão e olho no olho eu falo, Eduardo, bem em câmera lenta, esta bala não é para comer agora. Uma voz estável, em câmera lenta. Olha bem para mim, Eduardo. Esta bala não é para comer agora. Agora é comida. A bala é depois da janta, uma só. Vai passar 80 anos, ele pode não saber o local, nem ter nome. Mas ele vai dizer assim, o meu avô um dia ajoelhou, estava de calça azul, uma camisa azul, e falou comigo e eu nunca mais esqueci. Professor, o senhor sabe se a Paula tem um herdeiro? Se tem um primo? E se o senhor sabe que existe uma disputa judicial? Tem, a Paula tem muitos primos de segundo e terceiro graus aqui em Birbal. O Mário, o Gabi, o pai da Nilva, era um parente deles. Sim. A Primo Dalila- de primeiro grau ela não tem. Não, de segundo. A Dalila Gabi visitou a Paula até o final da vida. Ela é Gabi. A Marlene Gabi Allert, a mãe dela é Gabi. Né? E esse de linha 2 que requisitou as terras, só que ele está muito doente, né? Ele está sendo cuidado em linha 2. Esse entrou na justiça pedindo uma parte da herança. E ele vai ganhar, porque o Ralph já deu para ele, né? Ele demonstrou que ele tem conhecimento. Quando você tem documentos que provam que você tem uma ligação, você pode reivindicar. Só que os Gabi, quem visitou os Gabis no meu tempo de pastorado aqui em Birubá, 1995 em diante, foram alguns. Eu cito Frau Heller, que era secretária da paróquia, a dona Vônia, que fez 100 anos, que morreu o mês passado, o Sode, que já morreu, que era do meu coral. Esses visitavam o Gabi. E regularmente a Dalila Gabi visitava o Gabi, né? A Oase da igreja, com Carlota, com a dona Bortz, eles visitavam, da Hildega, que já morreu, a Bruni visitava o Gabi, a Oase cantava para a Paula, né? Porque a Paula das meninas foi a Ilse Cooper visitava. Né? Porque O senhor lembra do Wilmut Kinzer? Sim. Que, inclusive, é o único primo vivo. Sim. Tem 95 anos 95 hoje. anos. Né? Sobrenome Emil. Sim, Por parte da Ida Emil, que ela morreu com 30 anos, né? Eu consegui achar pedra. Então existem herdeiros aí nessa. Existe, mas os Gabi nunca se deram bem. Eram visitas distantes. Os Gabi se fecharam. Os Gabi aqui do Potreiro, eles se fecharam. Então, alguns só visitaram eles, né? Eu fui o único pastor. E você sabia que o Gabi foi contra mim, a vinda aqui como pastor? Foi o único voto contra mim e foi um dos melhores amigos meus. Porque quando eu saí da casa do Renan, quando o Renan entrou na faculdade, eu fui lá. Bati palma, o Gabi não me atendeu. Eu fui pastor dele. Mas quando eu falei, Maldenvin, aí ele apareceu. A primeira coisa que ele falou para mim, né? Ô, pastor José, lembra do meu pai? Não conheci teu pai. Mas se sabe da minha história? Sim, porque eu estive em Maldenvin. E aquela área da Coempa, ali, professor, que está anexo à área do Gabi, né? Ali tem que esperar a justiça, tem que esperar um juiz muito bom, que tenha conhecimento da história dos pomeranos, da história toda, que pode decidir. Eu acho que a população merece uma resposta imediata dessa situação que eles compraram ações, né? Alguns estão precisando. Então, acho que isso tem que ser a primeira tarefa da equipe que está agora, porque o Mário Peterson morreu. O João Simon, que era encarregado de vigilância, também falecido, saudoso. Marido da Zuleima Simon. Eu acho que a primeira coisa tem que ver a questão da Coempro. Tem que decidir isso, tem que repartir as ações com todos os credenciados. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, talvez inoportuna, mas a minha visão. Sabe quem vai comprar aquilo? A Lauxen. Olha, no meu tempo, com o Nelson, eu me dava muito bem com o Nelson. As crianças, o herdeiro que está dirigindo hoje a Lauxen, ele é bárbaro.
Ele tem uma mente muito boa, matemática. Isso falta no brasileiro. O brasileiro é muito emotivo. Olha quando o Ayrton Senna morreu, nosso último ídolo, dizem. O Brasil parou. Né? O Galvão Bueno perdeu a voz em 3 dias. Né? O Brasil parece que não sabia como andar. Né? Quando o Tancredo Neves morreu também, o futuro presidente do Brasil, que nunca foi, o Brasil parou. Né? Na Alemanha, na Copa do Mundo, em 94, eu estava na Alemanha, as pessoas tinham telões na cidade, né? 94 nos Estados Unidos, né? Perdão, 94. Mas quando fui na Alemanha, as pessoas andavam, viam o jogo, mas tinham suas atividades profissionais. Ninguém parava para ver jogo. E aqui o Brasil para, né? Entende? Então, a nossa mente é emocional. O nosso cérebro é emocional. O brasileiro precisa aprender que o nosso cérebro, ele também é racional. Ó, meninos bons aqui, que vão dar muito. Olha, eu fiquei muito feliz, não por ser meu aluno, por ser, você vai dizer assim, a escola sinodal é lá de Ibirubá, dos Matos. Não. Aqui tem talentos maravilhosos, gente. O Barufaldi, o Alexandre Barufaldi ganhou o maior título do Japão em direito agora. O ano passado, em outubro, ele foi para o Japão receber essa comenda maravilhosa. E ele estudou aqui, ele morou em Birubá. A Sônia morou em frente ao Gabi. Né? Ele ganhou essa condecoração do governo japonês. Olha que honra. Ele estudou aqui no Sinodal. Ele é filho daqui de Birubá. Ele nasceu aqui, ele foi aluno nosso. Né? Filho do Wilson? Filho do Wilson Barufaldi. Né? Então, a inteligência... Por exemplo, o Adriano Schweig, que está aqui na mecânica, o Wilson Kaderli, que tá, eu visitei ontem o Wilson Kaderli, meu Deus, né, dirigindo aquela empresa, né, o Jânio, eu revi ontem Mateus que era pequenininho no meu tempo, né, claro, perdeu a Maria Clara, né, triste isso, né, mas o Mateus para mim é um gênio aprimorado e vai tomar conta da Coprel, mas é um gênio, é matemático, é um cérebro abstrato e também não deixa a emoção surgir. Entende? Então, é um cérebro maravilhoso. Vai tomar conta da Coprel? Vai. E vai expandir mais que o Jânio? Vai expandir mais que o Jânio. Nós temos o Leandro Schweig, né, que está aqui na Cotribá. Maravilhoso esse menino. Esse menino é quieto, é observador. Então ele está observando. Nós temos o Jader Schuch, filho do Arnaldo da Marita, maravilhoso também. Né? É bom que o senhor lembra dos rapazes como meninos, né? Já estão tudo mais de 40. Mais de 40, Tô né? feliz aqui. É verdade. Tô feliz Então, a gente sabe que tem, né? Temos muitos talentos. A capacidade dessas crianças, dessas pessoas, né? A Juliane Schiffenbein veio dos Estados Unidos para ajudar a mãe, né? É uma excelente, exímia professora de tênis, né? O Renan Bratz, que é meu afilhado, não por ser meu afilhado, hoje é um grande empresário tem imobiliário e advogado lá em Capão da Canoa, né? A Rose está lá visitando o filho com o Pablo, o filho do Roger, do irmão dele, então é sobrinho, está lá, estão lá. Então nós temos aqui na cidade crianças, hoje claro, adultos, né? Depois de 40 anos, mas maravilhosos, né? Então a cidade põe esses meninos numa mesa e diz assim, olha, o que fazer com o Gabi, né? Olha que coisa incrível. Aqui a minha responsabilidade é muito grande. Eu fui visitar individualmente a Viviane, que foi minha aluna, né? E da Juventude, hoje é secretária de Cultura. Educação. O Rebelato, que eu conheço a Miriam, né? E o Rebelato. E ela lembrava de mim, eu não lembrava mais dela, da prefeita. Os 3 se reuniram comigo e com o seu secretariado e com suas secretárias, numa sala só, na sala da prefeita. Eu entrei às 7 da manhã e saí meio-dia e pouco. Se eles fazem isso, eles querem escutar uma ideia. Agora, eu lancei ideia. Agora, eles estão na faixa de Gaza. Muito complicado. Porque eles vão mexer com os ricos. Mas se você trazer
pela amizade e pela pela inteligência desses ricos para fazer uma união com você, você tem tudo. A coisa do Gabi vai ser pequena. É certo. Entende? Você tem que trazer o juiz, até o Ralph, eu diria, né? Se o Ralph puder vir para cá. O Ralph, doutor Diogo, que nunca sai, que não tem vida social aqui, né? O promotor. O promotor é o doutor A Diogo. mulher dele é desembargadora. Ele é muito inteligente. Você tem que trazer essas pessoas inteligentes, O né? senhor lembrou do doutor Diogo, o promotor de justiça, né? Esse é raríssimo, raríssimo. Você tem que trazer a que está substituindo por um tempo. Ela é muito inteligente, a promotora de Espumoso, que está aqui agora. Marisaura. Você tem que ir até o Ralph. O Ralph está escondido, Suzane. tudo bem. Suzane. Né? Você tem que ir no Ralph. Ralph, como é que eu posso fazer? Você tem que ir no advogado Servieri, que era do meu tempo, que era uma cabeça impressionante. Né? A Dizia, famosa Servieri, aliança de mentes, né, professor? Que precisa você ser tem feita. que, hoje, ser o presidente da ONU, não falando mais para os árabes, né? Porque Israel não quer nem o presidente da ONU mais na Terra. Mas você tem que ser uma pessoa na faixa de Gaza. Se você falar 10 palavras para os árabes, 10 palavras para os judeus. Se você é embaixador do Brasil, você pode falar o que você quiser. Mas na faixa de Gaza, você tem que tomar cuidado. Você quer a paz. Então, O Trump que se cuide, querer tirar o povo da faixa de Gaza lá, né? Vai aprender sobre a história do povo de Deus para querer fazer isso. a né? primeira coisa que você precisa fazer, uma historiadora da Alemanha disse assim, primeira coisa que você chega numa cidade, não invente fazer museu. Não invente fazer nada. Estuda a história desse povo local. Exato. Como é a cabeça deles. Né? Quando você briga com a tua esposa, o brasileiro tem essa mania. Você quer que a esposa faça tudo aquilo que você quer. Não. Conheça-te, o carnal fala, conheça-te mesmo. Depois conheça a cabeça dela. Conhecendo a cabeça dela, se sabe que se ela faz assim com os braços, deixa mole, ela está propícia a te dar uma oportunidade grande às 4 da tarde. Porque ela está mais lasciva, ela está mais bondosa, ela está mais laceada com o corpo. Se você fala de manhã com ela, ela está mais forte e mais firme. Então não é a hora boa para falar com ela. Porque ela pode dizer um não para você. Mas se você falar às 4 da tarde em diante, ela pode dizer assim, bem, pode pegar dinheiro na minha carteira. Ela não vai dizer assim, pegue 10 reais só. Ela vai dizer assim, não, pega a minha carteira e pega o que você quiser. Sem conhecer. O momento certo para cada ação. Professor, eu poderia ficar até meio-dia aqui com o senhor, assim como a prefeita e as lideranças do município tratando desse assunto e a gente aprendendo muito, aproveitando bastante sua vinda para aqui. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que essa entrevista aqui ela vai ser base de uma grande matéria que a gente vai fazer no caderno dos 70 anos de Ibirubá, trazendo um pouco esse olhar e essa história e trazendo também o seu ponto de vista sobre isso. Fica perto desse homem. Esse homem é inteligentíssimo. Olha Esse só. homem vai crescer muito. Só que ele é esperto. Ele não fala nada, ele fica quieto e ele aguçou na vida dele a observação. Você tem que tomar cuidado na parte das 4 da tarde com sucos cítricos. Você não pode tomar sucos cítricos, laranjada, abacaxi. Você tem que diluir, porque isso bate no teu estômago e pode doer. Se você tiver exasperado, nervoso, você pode ter uma reação do teu estômago contra esses alimentos maravilhosos. Então dilua. Se você gosta de suco de abacaxi, dilua com bastante água. Mas fica perto desse menino. Esse menino é inteligente, esse menino vai crescer muito. Tá certo. Porque ele é mental, ele é racional. Tá certo. Professor, o senhor já disse aí que vai fazer algumas visitas, né? Fica, e quem quiser entrar em contato com o senhor aí, o seu e-mail, não sei se o senhor tem rede social, para compartilhar para o pessoal sempre trazer algum aprendizado junto com o senhor aí. Acho que o Toninho Urnal pode saber onde eu estou e a Delvia Urnal, né? Pode ser ele. Hoje o senhor está morando aonde? Eu estava morando até hoje no Eloy, no Eloy Edmundo Francis, uma grande maestra com sua esposa, né? Eu fui hospedado lá, né? E provavelmente, mas
se dirigir ao Toninho, eles vão me achar, né? Porque eu estou correndo muito, né? Uhum. Hoje eu tenho visitas, acho que eu vou para casa só morar aqui, dormir aqui só a partir das 10, porque eu tenho que visitar um monte de pessoas, né? Mas eu quero fazer uma visita especial no tempo meu. Ela, apesar de ser católica, ela foi muito benéfica e muito solidária comigo, mesmo eu sendo de outra igreja. A Dona Tranquila, que era para mim era um padre, né? Uhum. Era uma irmã diaconisa na igreja católica. Ela fez muito. E hoje eu tenho um grande amigo dentro da Cotribá, que é o Eleandro, que foi padre, né? Sim. No meu tempo ele era seminarista, né? Uhum. E hoje ele está com o seu dom servindo a Cotribá, né? Tá certo. Homem ponderadíssimo. Então essas duas pessoas eu sou muito grato, apesar de estar numa igreja, eles são co-irmãos meus, né? Conversamos com o professor, historiador e pastor luterano, o José Carlos Raimann. Eu sempre aqui me trupico aqui no sobrenome alemão, mas vamos lá, vamos lá. Ele que é descendente indígena, como disse aqui no início da entrevista, né, mas se dedicou aí, né, e eu acho que muito dessa característica mais da sua vida está relacionada à sua forte ligação com a Igreja Luterana, né, que acabou colocando essa missão na sua vida aí de contar essa história aí, né, da religião protestante, mas ao mesmo tempo, né, contar a história dos povos germânicos que aqui vieram. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo, agradecendo aqui a presença do professor. A Rose já está ali aguardando para entrar no ar aí, no horário um pouquinho adiantado hoje do normal, né? Não tínhamos, né, Cristiano, como deixar de fazer de esse jeito contato nenhum. aqui, porque o professor vai na terça-feira embora, daqui a pouco a gente agenda para segunda, dar alguma situação, Exato. a gente não consegue e perde essa oportunidade, né? Grande oportunidade. E a gente não pode deixar passar esses momentos, a gente já aprendeu isso, né? Não, quando passa o cavalo tem que... Muito obrigado pela sintonia de vocês, ouvintes, né? Parabéns mais uma vez a vocês pelos 70 anos de emancipação, dia 28 de fevereiro, né? Que é aniversário. Muito obrigado pela acolhida nas casas que eu estou batendo, né? E um bom dia para vocês e um bom ano, né? Desejo que um ano, como na Europa estão com medo de guerras, né? Que isso se afaste e que a questão do Gabi se resolva da melhor maneira possível, porque aqui tem mentes brilhantes, né? E eles vão encontrar uma saída, creio muito, muito. E que você desenvolva o turismo e que Biruba fique no centro do turismo do Rio Grande do Sul, né? Tá Muito certo. obrigado por tudo. Valeu, professor. Vamos encerrando também a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. E já vamos encerrando também o Cidade News na manhã de hoje. Obrigado pela sua companhia e pela